Começando finalmente a mesa 4 da segunda jornada de Literatura Italiana e Tradução, do PLIT, né, que, para quem não conhece, né, é o grupo de pesquisa em Literatura Italiana e Tradução, daqui da UFBA, e tenho o prazer, né, de mediar essa mesa que com certeza vai ser super interessante, é, com três pesquisadoras. A começar, né, a primeira pessoa a apresentar é a Fernanda Miranda, já vou passar a palavra para ela. Depois, na ordem, a Erika Salatini, que é professora aqui, as duas, né, são professoras aqui da UFBA, e a Manuela Magalhães, né, que é professora da Universidade de Parma e de Gênova ainda. Gê- tanto é. Não, 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 Né? pode ir. É, enfim, então, como eu disse, vai ser um prazer e espero que seja um prazer para vocês também acompanhar o debate de hoje. Então, né, começando as apresentações, a primeira comunicação vai ser da Fernanda Rodrigues Miranda, a comunicação, o nome, né, o título da comunicação Autoras Negras Brasileiras no Mundo, os casos de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Só dando um mini currículo da Fernanda. A Fernanda é doutora em letras na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, né, em 2019, pelo doutor. Possui bacharelado e mestrado em letras também pela USP. É autora do livro Silêncios Prescritos, que ela já vai mostrar talvez, não sei, para a gente. Silêncios Prescritos, estudo de romances de autoras negras brasileiras, 1859 a 2006. Sua tese foi premiada com o Prêmio CAPES em Teses da edição 2020, na área de Letras e Linguística. Ela compõe o conselho editorial responsável pela publicação da obra completa de Carolina Maria de Jesus e é professora adjunta de Teoria da Literatura aqui na Universidade Federal da Bahia. Tá? Já vou passar a palavra então para você. Só vou mover aqui um pouquinho. Agora já está tudo bem. E a palavra é sua. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Quero, de antemão, agradecer a professora Érica pelo convite, cumprimentar as professoras colegas que organizaram essa jornada e a todos que estão na mesa comigo hoje. É um enorme prazer conversar um pouquinho com vocês sobre essas autoras que eu já venho pesquisando há muitos anos, mas agora de uma perspectiva que tenta comunicar também a partir dessa possibilidade de internacionalização e todos esses trânsitos, né, que envolvem as autoras negras no mundo, né? Eu tinha pensado inicialmente em trazer. Eu preciso ficar com o microfone, né? A conta da Vocês estão gravação. ouvindo? Posso ficar sem, gente? Tranquilo, né? Não atrapalha o processo da gravação? Tudo bem? Não, a Tá, gravação perfeito. não. É só, o Ah, microfone é ótimo. Eu para acho que eu câmera. fico mais confortável, sim. Então, eles ouvem. Pode perguntar se estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Pessoal que está aqui no online. Qualquer coisa eu volto ao microfone. Sim. Sim, Sim, perfeito. Acho que fica mais confortável assim. Tá ouvindo? Que bom, perfeito. que ótimo. Tem a voz também, enfim, alta por natureza. Bom, antes de mais nada, então, eu havia pensado no primeiro momento em trazer para essa conversa a Carolina, a Conceição e a Firmina, mas para a gente também fortalecer os diálogos aqui com as nossas palestrantes de hoje, eu acho que eu vou focar em Firmina e em Carolina, até porque Conceição Evaristo, acredito que todo mundo aqui nessa faculdade já esteja lendo há muito tempo, e isso é um alento muito grande, inclusive. Bom, eu, enfim, construí uma tese de doutorado que buscou comunicar e dialogar com esse corpus de romances, né, de autoras negras brasileiras. E aí, nesse caminho, eu tive a oportunidade de me aproximar
muito intensamente das produções de Maria Firmina dos Reis. Eu estou apresentando aqui uma edição que é uma edição de 2019, bem interessante, porque ela traz prefácio de Conceição Evaristo, pós-fácio da professora Régia, que é a professora Régia lá do Maranhão, que é basicamente a pesquisadora responsável por nos ajudar a entender essa confusão, entre aspas, esse equívoco permanentemente continuado, né, em relação à imagem da Maria Firmina dos Reis, que invariavelmente é confundida com uma outra figura, né, com uma outra pessoa. Então, dos esforços da professora Régia Agostinho, que é historiadora, é que a gente começa a perceber o quanto dessa imagem é construída, né? E aí, nesse livro, a gente tem a colaboração aqui dessa professora, por isso eu trago essa edição como uma referência e também como uma oportunidade de celebrar essa circulação, né, da Maria Firmina dos Reis, que ficou basicamente durante todo o século XX silenciada, esquecida, adormecida das nossas letras, e retornou, né, especialmente, penso eu, em resposta a um esforço de enfim, inserção, inscrição das autoras negras num caminho de diálogo, né, que vem sendo forjado no Brasil, especialmente por pesquisadoras negras e pesquisadores negros, né? E eu vou falar também um pouquinho sobre a Carolina, que é uma autora que me acompanha desde o meu mestrado, é uma autora que acompanha toda a minha trajetória, na verdade, e eu quero destacar essa edição especificamente, que é a publicação de Quarto de Despejo em Portugal. Essa edição é de 2021. Então, é a edição mais recente que a gente tem da Carolina, nesse universo, né, de internacionalização. E vou falar daqui a pouco sobre isso, de forma bastante complexa, né? Portugal foi o último país a traduzir Carolina, ou melhor, é o mais recente a traduzir Carolina, né? Bom, eu acho que um primeiro desafio nosso para pensar essas autoras nesse universo de circulação mais ampla é justamente pensar, no primeiro momento, a circulação interna, a circulação que temos delas aqui no nosso território linguístico, né? Num primeiro momento, essas autoras, elas precisam enfrentar um obstáculo, desafio de serem lidas na sua própria língua, né? Então, Maria Firmina dos Reis, como eu já disse, é uma autora que publica em meados do século XIX, né? Então, esse romance aqui, que como vocês estão já cansados de saber, é o nosso primeiro, né? O pioneiro, o nosso primeiro romance publicado no Brasil e em língua portuguesa, né? Tendo como autoria uma mulher negra, né? Então, nenhum outro romance havia sido publicado em língua portuguesa por uma autora, né, por uma mulher, antes de Firmina publicar Úrsula em 1859. Então, a gente está ainda algumas décadas, né, antes da abolição da escravidão no Brasil, e a gente tem essa obra que emerge como a pioneira da forma, então é o primeiro no gênero romance, no momento, né, em que a forma romance ainda está se consolidando no Brasil, né? E é também a pioneira de uma forma de estar no mundo, né? De uma forma de conceber o mundo, de conceber a nação, de conceber a pessoa negra, né? Porque essa obra também inaugura, digamos assim, a dicção abolicionista no Brasil, né? E aí a gente pode ampliar isso também para o universo da língua portuguesa, de forma mais ampla, né? Mas essa autora é atravessada por essa dinâmica de silenciamento, que é uma dinâmica que, de alguma forma, organiza a literatura brasileira. A literatura brasileira se organiza em torno do silenciamento de autorias dissonantes, né? De um sujeito autoral que, invariavelmente, enfim, reitera o mesmo lugar, né? Ou seja, homem branco das classes sociais mais elevadas, dos centros urbanos,
de mais poder, enfim. Essa é a configuração do autor de literatura no Brasil ainda hoje, de forma geral, né? E todas as autorias que escapam dessa configuração, invariavelmente, ficam à margem, especialmente à margem do que a gente entende por literatura brasileira, o que a gente chama de literatura brasileira, né? Então, imaginem a diferença que haveria se todos nós, nos nossos processos escolares, naquela base inicial de formação, se todos nós já iniciarmos o nosso entendimento do que foi o século XIX no Brasil, ou do que foi o romantismo no Brasil, tendo a Maria Firmina dos Reis como norte, né? Certamente nós teríamos uma outra visão, porque aqui de fato há uma outra concepção do que é, como eu estou já me repetindo aqui, do que é esse projeto de nação, né, forjado no romantismo brasileiro, e do que é esse projeto de sujeito nacional, né, porque a Firmina, nesse romance, ela vai, pela primeira vez, nas letras brasileiras, inscrever a pessoa negra como pessoa, né, já que esse sujeito não era assim construído nos textos literários até a publicação desse livro. Então, aqui você tem personagens, a nossa querida Susana, né, uma voz primordial da literatura brasileira, essa personagem aqui desse romance, que é a primeira personagem na nossa língua que vai expressar no romance uma memória que textualiza uma experiência em África, né? A gente tem aqui, pela primeira vez, dois personagens negros numa cena de diálogo, algo que não existia na literatura brasileira até então. Personagens negras conversando entre si, trocando experiências, trocando memórias, trocando projetos, ética de comunidade, sonhos, angústias, né? Todo esse processo que vai tornando a personagem negra, enfim, acessível a um universo mais sensível mesmo, né? De compreensão, a gente tem pela primeira vez constituído aqui nesse romance. Então, só por esses elementos de fundo mais histórico, eu acho que já podemos assegurar a relevância incontornável dessa obra, né? E o prejuízo que todo mundo, de alguma forma, precisa lidar diante do fato que nós demoramos muito para conhecer essa autora, né? Então, se a Maria Firmina dos Reis, de alguma forma, está inaugurando agora o seu percurso no sentido de traduções e de acessos de outros sujeitos falantes e outros leitores, enfim, com essas traduções que começam a surgir, no Brasil, ela também está sendo conhecida agora, né? Então, a gente, de certa forma, compartilha por conta de um processo que é bastante perverso, que é esse processo de silenciamento que eu insisto em marcar, né? A gente acaba compartilhando, nós aqui no Brasil, falantes do português, a gente acaba compartilhando o mesmo momento de conhecimento de Firmina que, por exemplo, o leitor italiano ou o leitor da língua inglesa, né? Que já pode contar também com a tradução de Úrsula, que acho, se não me engano, saiu em 2022, Úrsula lá, traduzido, né? Então, essa situação é uma situação bastante complexa e séria, né, e grave, porque justamente revela a dificuldade que as autoras negras têm no processo, na historiografia literária brasileira, de se consolidar, de permanecer, de surgir e permanecer, né? Então, a Firmina, quando ela surge em 1859, ela usufrui de visibilidade, né? O romance, inclusive, é bem conceituado, o romance recebe resenhas nos principais jornais ali que circulavam, especialmente no Maranhão, né? Ela de alguma maneira, acolhida por esses processos de configuração de uma cena literária muito forte, inclusive, né? No Maranhão, ali na segunda metade do século XIX, mas aí, quando a gente chega no século XX, ninguém mais sabe quem é Firmina, ninguém ouviu falar. É preciso todo um processo de redescoberta
que vai ecoar na década de 70, né, em 75, através das pesquisas do Nascimento Moraes Filho, que é esse grande pesquisador, autor maranhense também, que quase por um acaso, né, literalmente redescobre a Maria Firmina dos Reis, e aí, a partir das pesquisas dele, a gente passa a conhecer, literalmente, né, essa autora. Eu, no meu processo de construção da tese, eu defendi a Firmina como uma autora fundadora da literatura brasileira e Úrsula como um romance de fundação, dentro daquele código que nós temos para entender o que é romance de fundação, né? Porque, de fato, aqui há uma proposição autoral, criativa e politicamente muito interessante para pensarmos um outro contexto nacional, um outro contexto de sociabilidade, né? E no âmbito mais específico dos estudos literários, a partir dessa obra, a gente também consegue pensar uma outra tradição, né? Uma tradição narrativa que fica invisibilizada por muito tempo, mas que emerge, especialmente nesse momento contemporâneo, né? Onde nós estamos de forma tão implicada, né, em conhecer outras historiografias que deem conta da experiência social e da configuração simbólica nas letras brasileiras, agora não mais de um ponto de vista único, né, de um lugar autoral único. Então, a Firmina ela é uma autora fundacional e esse romance é um romance de fundação, né? E mesmo quando a gente pensa a lógica do romance de fundação, conforme ele se configurou lá no romantismo brasileiro, onde a gente teve, né, aqueles romances que olhavam, por exemplo, para o indígena como um ponto de fundação do brasileiro, deixando a pessoa negra sempre de fora, à margem dessa construção, né? Aqui nós temos, inclusive, um olhar mais generoso, né, para essa configuração, porque você tem ali no polo central da configuração da nação brasileira já o espectro da diversidade. Né? Então, a Maria Firmina dos Reis, nessa obra, ela não precisou silenciar outras individualidades. Estão presentes na narrativa e interagem e se relacionam. Né? Então, esse universo do silenciamento, do apagamento, que é tão recorrente na nossa tradição literária, na nossa historiografia, a gente não verifica aqui, né? Saltando já para o século XXI, aliás, para o século XX, num primeiro momento, XXI depois, eu destaco também a Carolina Maria de Jesus, que é uma autora que até hoje, vocês sabem isso, é uma autora que existe em disputa com a língua, ou com um certo entendimento para a norma culta da língua. Né? Então, a Carolina Maria de Jesus é essa autora que, quando surge, já em meados do século XX, né, quase um século depois de Firmina, porque Firmina lança em 1859, Carolina lança Quarto de Despejo em 1960. Então, né, por um ano de diferença, a gente não bateria aí um século certinho de distância, né, entre essas duas autoras. É claro que o horizonte que elas, enfim, o horizonte com o qual elas se defrontam é bastante diferente, né? Então, é claro, o universo que a Maria Firmina dos Reis viveu no século XIX é muito diferente do universo que Carolina Maria de Jesus vivencia no século XX, né? Mas há elementos que as colocam em conexão, né, em diálogo. Especialmente, eu destacaria aqui no contexto dessa comunicação, a questão da língua, né, a questão da possibilidade de acessarmos universos simbólicos e históricos a partir de uma experiência da língua que não é mais aquela que marca o centro, que marca o sujeito enunciador privilegiado na literatura brasileira. Né? Então, a Carolina Maria de Jesus, durante toda a sua trajetória autoral, ela é acusada, né, de ser uma estrangeira na sua própria língua,
né, de ser uma estrangeira do português, da língua portuguesa. E claro que não é à toa, né, que Portugal foi o último país a publicá-la, né? Quando a gente chama sempre atenção para aquele dado, que é um dado bastante relevante, né, de que a Carolina, ela é a autora negra brasileira mais traduzida ainda hoje, ninguém superou a marca da Carolina, que ela atinge ainda nos anos 60, porque assim que Quarto de Despejo é lançado, as traduções começam, né? Então, no ano seguinte, já Quarto de Despejo já está na Espanha, nos Estados Unidos, e ele chega na Itália em 62, né? E ela vai para todos os continentes. Ela está na Ásia, ela está na Europa, ela está nas Américas, mas ela não está na África, por exemplo, e nem nos países africanos que falam que tem o português como língua oficial, né? E em Portugal, ela só saiu em 2021. Então, não é possível que isso não nos permita refletir sobre o cerceamento que a língua materna, nesse sentido, estabelece para as autoras negras brasileiras que produzem aqui sempre, sempre a contrapelo, digamos assim, dessa língua que também veicula histórias, ideologias, pertencimentos culturais, né? Então, nesse momento e para concluir, né? Nesse momento em que nós temos a possibilidade de conhecer Carolina Maria de Jesus a partir da sua escrita sem edições intervencionistas, né? Porque essa obra aqui que eu estou destacando é o Casa de Alvenaria, que é um volume, né? Ele saiu em 2 volumes, e esse Casa de Alvenaria, então, é a primeira publicação que resulta desse conselho editorial recentemente formado, majoritariamente por mulheres negras, que tem se defrontado com os desafios de publicar essa autora, tendo em mente toda essa complexidade que a própria língua, enquanto isolamento e enquanto, enfim, diferença, né, estabelece para a recepção da autora, né? Então, não sei se vocês acompanham isso, mas o conselho editorial, eu faço parte desse conselho, junto com Conceição Evaristo e Vera Eunice Maria de Jesus, que é a filha da Carolina, né? Esse conselho é constantemente atacado, Sim. porque nós optamos por não corrigir, justamente porque não trabalhamos com a ideia de erro, né? Afinal, se a literatura existe para conectar sujeitos e experiências, não deveria ser a gramática, ou essa gramática normativa, ou essa norma culta da língua, a única expressão legítima para construir essas pontes, né, de acesso, enfim. Então, como uma iniciativa muito bem pensada, muito refletida, muito conversada e dialogada durante meses desse conselho editorial, a gente decide, então, publicar a autora conforme ela escreveu, né? E nesse contexto, a gente acaba lendo uma outra autora. Né? Então, eu deixo assim, o convite para que vocês conheçam essas publicações recentes, e quero também aproveitar esse momento para sugerir um site, se chama site.carolinamariadejesus.ims.com.br. É um site que o MS, o Instituto Moreira Salles, construiu para essa autora, e lá vocês conseguem acessar o manuscrito de uma outra obra dela que saiu publicado como Diário de Bitita, que aí a gente já tem um outro universo linguístico, né, que é o francês, porque essa obra de Carolina foi publicada primeiro em França, né, ela escreveu como Um Brasil para os Brasileiros, esse foi o título que ela deu. É um romance de memórias, é um romance autobiográfico, né? E aí essa obra primeiro é publicada na França, em 82, e o que sai no Brasil é uma tradução do que foi publicado na França. Então, a gente tem um acesso em camadas e muito dificultado, justamente por conta da língua, a essa obra, que é uma obra essencial, especialmente porque ela constrói uma narrativa para o pós-abolição, que é um momento histórico pouco
considerado, especialmente no nosso romance. A gente tem poucas narrativas que vão olhar para esse momento específico, ou seja, o momento imediatamente posterior ao término, né, da escravidão oficialmente no Brasil. E o Diário de Bitita vai capturar essa cena, esse momento, né? E aí, nesse site que eu mencionei, está lá o manuscrito totalmente inédito ainda, né? Porque isso não foi publicado. O que a gente tem ainda é essa tradução do francês para o português, que também é uma edição bastante intervencionista, que modificou bastante o texto da autora. Então, para quem tem esse interesse em conhecer a Carolina a partir da sua própria escrita, ou seja, sem essa mediação do tradutor, que nesse caso é uma mediação que muda o texto, que pesa, né, nos sentidos do texto, ou seja, muito na contramão do que a tradução hoje tem construído para a gente enquanto reflexão, né? E aí eu sugiro fortemente que vocês acessem, que vocês leiam essas edições mais recentes, ainda que seja de forma comparada, porque aqui a gente tem outra autora, né? E deixo também, para encerrar, essa sugestão que é quase um pedido que eu sempre faço nas minhas falas: leiam autoras negras, leiam romancistas negras, não fiquem só ouvindo o que as pessoas têm a falar sobre elas, né? Se quiserem ouvir alguma coisa sobre isso, eu também não posso deixar de sugerir o meu livro, que é, na verdade, o resultado da minha tese, né? Saiu pela editora Malê, com o título Silêncios Prescritos. Aqui eu faço um passeio por essa tradição narrativa invisibilizada, analisando 8 romances, começando lá com a Firmina, nossa grande pioneira, e chegando em Ana Maria Gonçalves, que é uma grande gigante, uma outra gigante das nossas letras, que publicou Um Defeito de Cor em 2006. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica aqui a sugestão. Temos uma diretora de imagem. E é isso, gente. Muito obrigada. Você sempre aqui. Você. Muito obrigado, Fernando. Eu vou usar o microfone porque, Fernando, minha voz geralmente tem esse baixo. Então, pelo bem de vocês, muito obrigado. Eu já tenho várias coisas para voltar a agradecer, mas vou esperar, né? Tem um momento para isso. Então, vou esperar para. Ah, eu esqueci de comentar, mas muito obrigado. Agora, na sequência, a nossa mesa, a gente tem a apresentação da professora Érica Salatini, professora daqui da área de italiano, da UFBA. Vou ler seu currículo. E agora sou eu. Obrigado. Que momento você pensa? Você quer ver? O que tá vendo? O PDF, meu celular tem que dar para que perto da gente. Peraí. A gente está trabalhando com peraí. Ok. Achou? Nada. Com a fé de Deus. Agora eu achei. Eu também Tá sei perto. aqui, ó. Não, já, mas deixa perto aí também. Bem, desculpa, gente. Érica Salatini, então é professora adjunta, literatura em língua e literatura italiana, aqui Instituto de Letras, da UFLA. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a poesia feminina italiana do século XX. Além disso, né, tem doutorado e mestrado pela Universidade de São Paulo, na área de língua, literatura e cultura italianas, com tese sobre os contos de Antonio Tabucchi e dissertação sobre teatro de Luigi Pirandello. Atua com ensino de língua e literatura italianas e coordena o grupo de pesquisa, justamente aqui da nossa jornada, né, o grupo de pesquisa em literatura italiana e tradução, PLIT. E, além disso, participa, né, do projeto Conectando Culturas, do NECLIT da UFSC, que recebeu o edital, participou do edital Humanidades do CNPq. Tá? E a professora Érica, né, ela vai
apresentar a comunicação, as traduções do Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus, na Itália. Então, agora a palavra é sua, Érica, deixa eu aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso do microfone? Tá tranquilo, né? Então tá bom. Tá Dá bom. para ver? Qualquer coisa vocês falam daí. Então tá bom. Bom, obrigada a todas aqui presentes. Então a gente vai começar essa conversa também com a Fernanda. Fico muito feliz de falar, né? Entre Fernanda e Manu, é, que a gente compôs essa mesa assim, né? Dessa forma, pensando essa literatura escrita por mulheres negras, né? E a representatividade disso também fora daqui, né? Do Brasil, então na Itália, né? Que é o nosso país com que a gente trabalha bastante, né? Então vou compartilhar com vocês um pouquinho só o meu PDF que eu não sei onde está nesse momento. Mas vamos abrir aqui. Estava aberto. Só um minutinho, gente, que a tecnologia às vezes. Aí eu não consigo coisar aqui, essa. Pode. É na área de trabalho? É na área de trabalho. Clica ali no item. Sim, eu deixei aberto, mas não sei para onde ele foi. Aqui. Pronto. Estava aberto, mas agora vou compartilhar. Tá aparecendo, né? Também usei o modelinho que a Suelen preparou para a gente, né? Ficou uniformizadas, né? Então, tá bom. Bom, então eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho da trajetória, do percurso que essa fala tem, né, acontecido na. E aconteceu muito por causa da Manu também, no ano passado. Eu saí para o pós-doc para pesquisar, eu estou pesquisando poesia feminina de autoria, poesia italiana de autoria feminina na Itália, né? E o ano passado, na Itália, fui convidada para falar em Roma e também na universidade que a Manu atua, que é a Universidade de Parma, sobre literatura feminina brasileira, né? Apesar de estar trabalhando com a literatura italiana. E a minha ideia era falar de poesia, mas depois a gente chegou, né, na ideia de falar de romance, por causa do acesso e tal, os alunos tinham tido um pouco mais de acesso, e acabamos que escolhemos, né, três autoras que estavam traduzidas na Itália, justamente Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, que era a autora que eu estava mais trabalhando, e Carolina, né, que tinha acabado de ser, estava recém-traduzida numa nova tradução. E quando a gente começou a montar a aula, o projeto todo da aula, a gente foi para a aula e dos dois lugares em que eu apresentei as autoras, né? Clarice é muito conhecida na Itália, Lígia um pouquinho menos, e Carolina era a curiosidade de todos os estudantes. Então a gente ficou, né, muito tempo na Carolina, não conseguimos quase falar da Clarice, a Clarice também tem uma recepção forte, e a Lígia menos ainda. Todo mundo queria saber da Carolina, né? Então, acabei que assim, eu fui desenvolvendo uma ideia estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Sobre as traduções da Carolina. Eu comecei, então, tendo acesso a uma só das edições, né? Que é a edição de 62, que vocês estão vendo aí. Eu não trouxe fisicamente, mas eu trouxe a fotinho aqui, né? Para economizar espaço na mochila. Então, essa foi a tradução que a gente conseguiu ano passado, né, na Itália, com o sebo. Não foi tão fácil de conseguir, mas conseguimos, né? E essa nova, a Manu me trouxe agora, né, nessa. Fiquei muito feliz com o presente, então, essas duas edições. E, curiosamente, é interessante pensar como as edições são compostas, né? Isso Primeiro, eu vou falar um pouco de como a edição de 62 chega na Itália, né? Vocês devem observar, não sei se dá para ver tão bem assim na capinha, mas vocês devem observar que tem um nome em destaque ali, não tem? Conseguem ver? Qual é o nome? Além do título da autora, né, do livro. Em branco, lá no finalzinho. Morávia, né?
E o nome da Carolina está lá em cima, né? Bem menor graficamente pensando, né? Então, assim, isso, na verdade, tem toda uma lenda, não sei se uma lenda, mas quem se interessa primeiro em traduzir a Carolina para o italiano é o Moravia, o Alberto Moravia, né? Que é um escritor, né? É italiano, naquela época, na década de 60, muito famoso na Itália e também no Brasil, né? Então, de acordo com os registros da Bompiani, que eu fui pesquisando, né, alguns livros, a obra foi traduzida por interesse do Moravia, né? A segunda edição, que é uma edição de 21, foi traduzida pela Rita Ciotta Neves, que é uma professora italiana que mora em Lisboa, né? E o prefácio é do professor Canevati, que esteve recentemente aqui, nesse mesmo lugar aqui, né, que a gente está sentado. E a tradução da primeira edição é da Lídia Rocavilla. Vou comentando alguns trajetos dessas edições, depois a gente volta em algumas questões, né? Bom, aqui, só para introduzir o tema literatura e periferia, citei a Fernanda, né? Porque eu acho essa parte muito interessante para pensar também a segunda edição italiana, né? Então, diz a Fernanda que Carolina pode ter sido a primeira autora afro-brasileira a internalizar a experiência histórica da pobreza e da desigualdade racial ao campo da dicção da obra literária, não apenas introduzindo a temática da sobrevivência urbana marginal na pauta do Dia da Cidade do Progresso, mas principalmente pela formalização estética dessa temática. Sua escrita, para além de alçar um discurso de um sujeito subalternizado ao plano público, alinhou o tema à internalidade da experiência histórica na própria forma da linguagem, produzindo uma estética própria em que as diferentes posicionalidades do sujeito se convertem em poética rasurada, que eu achei linda essa expressão, na linguagem rasurada de Carolina, né? Híbrida e rasurada, né? Na forma, que assimila na forma a vivência e o trânsito entre lugares e culturas que a autora experienciou. Essa linguagem rasurada e essa poética rasurada vai aparecer nos escritos depois também na recepção, né, cultural, seja no Brasil, mas também em outros, né, momentos da recepção fora do Brasil. Bom, por que eu trago essa nota da Fernanda, né? Porque uma nota muito interessante da segunda tradutora, que é a Rita Ciotta Neves, eu acho que eu troquei o nome dela de lugar, mas desculpa. Ela diz uma coisa interessante sobre a tradução de 21, né? A segunda tradução. Antes de entrar nos casos específicos da minha tradução, isso está no site da editora Ática, né? Nesse espaçozinho chama Coletivo Leitor. Ela diz assim: queria apenas salientar que as obras da Carolina entram, evidentemente, num panorama literário pós-colonial. Isso é uma dica para pensar a tradução. Como pertencente à literatura marginal brasileira dos anos 60 e 70 e precursora da atual literatura periférica, Carolina impõe-se como uma voz importante no universo tão rico e fecundo da literatura afro-brasileira. E a tradução da sua escrita, foi eu que sublinhei, né? Qualquer que seja a língua de chegada, não pode fugir a esse contexto, né? Marquei bem. A imagem do Brasil que sairá dela será sempre diferente e nunca inocente. Terá sempre uma determinada conotação. O tradutor, no seu trabalho, deve levar em conta essas problemáticas que têm a ver com o desenvolvimento das teorias dos estudos pós-coloniais e dos mais específicos estudos subalternos, né, de acordo com a terminologia do Gramsci, né? Bom, isso então é uma dica para como eu vou ler essa segunda tradução. Vamos ver. Aqui uma nota sobre as tradutoras, né? A primeira tradutora, a Lígia Rocavilla, virou também uma espécie de busca da tradutora perdida, né? Porque não tem quase nenhuma nota sobre essa tradutora, né? O que eu encontrei, né, na internet, a gente precisaria buscar nos arquivos da Bompiani para ver se tem algum registro, né? Mas ela é tradutora do português e do francês para o italiano, né? Ela traduziu literatura infantil francesa para o italiano. E ela esteve no Brasil justamente entre 60 e 61, quando foi publicado a obra de Carolina, né? Em São Paulo. E ela conheceu pessoalmente a Carolina Maria de Jesus, né? Conforme as notas que eu acho, na verdade, quem achou foi Jesualdo, né? Jesualdo, que é o procurador de coisas, né? Em casa. Então, a gente achou esse livro
que é sobre a Dacia Maraini, que se chama Dacia Maraini e le altre, a propósito della fama. É um artigo que está no livro, que eu citei depois o nome, depois eu mostro para vocês com a referência, né? Publicado pela editora Viela, né? E o artigo investiga a presença da Carolina na obra da Dacia Maraini, né? Que é muito interessante a relação que elas estabelecem, né? Mas a partir do contato que a Dacia Maraini tem a partir do Moravia, né? Então, de novo, o nome do Moravia. Diz essa pesquisadora Luísa Riscaldone, que provavelmente a Dacia Maraini entrou em contato com a obra da Carolina a partir também da sugestão do Moravia, que nesse momento estava, né, interessado, enfim. É só isso que ela fala sobre a Lídia Arocaville, né? E ela conheceu pessoalmente a Carolina. Depois, a Rita Chota Neves, eu acho que eu troquei, gente, tenho quase certeza, eu preciso verificar na edição, porque eu me embananei aqui. Mas, enfim, ela nasceu em Roma, em 49, isso também está no site da editora Ática, né? Estudou letras na Sapienza, vive em Lisboa desde 1980, foi docente de italiano na Universidade de Coimbra, e no âmbito do programa Erasmus, na Universidade de Peru, de Arezzo e Lecce, né? Então, ela publicou, entre outras coisas, uma biografia sobre a Carolina, além da tradução do Quarto de Despejo para o italiano, né? Então, depois eu até vou perguntar para a Fernanda se ela tem notícias dessa biografia e como é que ela é recebida em Portugal. Bom, essas são as notas. Sobre a Rita, obviamente, a gente tem muito mais informação, porque a tradução é recente, também tem um trabalho de valorização do tradutor hoje, que não tem na época da Lídia Arocaville. Então, a gente não faz com que a gente tenha pouquíssimo registro, ou quase nenhum registro sobre a Lídia. Bom, sobre o papel do Moravia nessa tradução de 62, né? Isso aqui é uma nota que está... o Moravia escreve o prefácio da edição de 62, né? E esse prefácio se chama I Diário de Carolina, né? Que foi publicado como introdução, né, ao Quarto de Despejo, né? Aí os dados da tradução. Il finito di stampare é del 9 giugno 62, né? E o título da edição original da obra foi Quarto de Despejo, né? Diário de uma Favelada, saiu assim. Com, obviamente, o Audálio Dantas, né? Como não sei como dizer, um coeditor ou enfim, né? Mas o responsável pela obra, em 1960. O título foi conservado em português pela ausência de um termo equivalente em italiano, né? Diz a Rita que ele tinha sido traduzido como ripostilho, mas que não é uma tradução que obedeça, enfim, mas, na verdade, o texto saiu como um quarto de despejo mesmo, né? No texto, a autora afirma que a favela é il quarto de despejo del Brasil, cioè la discarica del paese. Mas a expressão indica propriamente lo sgabuzzino, né? Que é uma outra palavra para ripostilho ou quarto de despejo, né? Dove se accumulano le cose vecchie da buttare, la stanza di sbrato. A stanza di sbrato também seria um outro termo, né, para o quarto de despejo. Mas, de qualquer forma, naquela época, tanto quanto agora, teve-se sempre uma dificuldade em descrever o quarto de despejo no italiano, né? A solução que a Rita encontra é La stanza de rifiuti, né? Que não era um título inconsiderado na edição de 62, porque não sei se dá para vocês verem, tem um outro termo em branco ali, a stanza de rifiuti, que vocês estão vendo? Então, mesmo que tenha saído como quarto de despejo, a ideia de mostrar para o leitor italiano o que significa la stanza de rifiuti estava presente desde sempre, mas não se optou por usar esse título, né? Então, é que a capa não dá para ver aqui toda, mas está, né, a favela, não sei o quê, o quarto de despejos, e aí la stanza de rifiuti, né? Então, todos esses detalhes estavam ali, mesmo que você tenha optado por deixar o nome, o título em português. Depois, uma outra nota sobre o Moravia, né? Como que aconteceu o papel do Moravia, né? Ele tinha estado no Brasil em 60, né, para um congresso, e provavelmente a iniciativa nasceu já nesse congresso, né, e aí, como ele era um editor importante para a Bompiani, ele pediu que a Bompiani, reza a lenda, que a Bompiani traduzisse, né?
Mas eu acho que tem também um dedo da tradutora aí que estava em São Paulo, né? Tanto que ela assina a tradução e o primeiro momento ela coloca que estava em São Paulo e depois concluiu a tradução, né? Mas a gente não sabe a importância que ela tinha, né, nesse momento dentro do mercado editorial. Por isso, o papel do Moravia é importante para a publicação do livro, né? E outra que o Moravia tinha ficado responsável por escrever esse prefácio, né? Mas aí aqui a gente vê um trechinho em que ele é cobrado. Ah, você ficou de mandar o prefácio, até agora não mandou, né? O Bompiani cobrando dele, né? Em dois momentos, né? Essa aí é a história, né? Do, do livro, da trajetória. Depois, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, aqui o trechinho, né, do São Paulo, del Brasile, aprile 61, que é quando a Lídia supostamente estava no Brasil e conheceu a Carolina. E quando ela termina a tradução, maio de 62. Sobre as escolhas tradutórias das duas tradutoras, né? A primeira, né, da edição de 62, né? Ela diz, na tradução, siamo stati fedeli al testo. O que isso quer dizer, né? Anche se em qualquer ponto, mais que traduzir, né? Tivemos que interpretar, né? Esforçando-te, um esforço de imaginar como teria se expressado a Carolina se tivesse escrito o seu diário em italiano. Mas ela faz esse adendo. Te perdone, il lettore, se più di qualche volta vedrà violate le regole del buon scrivere. Ou seja, se em qualquer momento tiver uma violação, né, da língua padrão em italiano, que não acontece, hein? Não, quase não, quase nunca. Depois, o que a Rita nota, né? As dificuldades da tradução que a Rita coloca, né? Primeiro, a questão dos erros linguísticos. Erros aparecem entre aspas, né, pela Rita, né? E ela diz assim, ela começa fazendo também uma ressalva, né, que alguns especialistas da Carolina sugerem que o próprio Audálio, desde que descobriu a escritora, nos finais dos anos 50, teria feito uma primeira correção do diário, eliminando alguns erros e até cortando algumas partes mais polêmicas, né? Onde a Carolina atacava duramente a classe política institucional de então. Mesmo assim, os desvios em relação à norma padrão continuam presentes no texto original, em nível ortográfico, gramatical e sintático, né? Na edição brasileira. A minha escolha foi a dos classicistas. E aí eu coloquei aqui para explicar, falar dela mesmo, o que ela está dizendo com a tradução classicista, né? Que eram os favoráveis à tradução naturalizada, em que o autor é transportado até os leitores na língua deles, e os românticos eram contrários, né? A tradução, preferindo uma tradução estranhada, a tradução do estranhamento, né? Que é os leitores que vão ao encontro da língua do autor. Ela diz que opta pela primeira, né? Pela tradução classicista, ou seja, levando o autor para a língua dos leitores. Pensei no leitor italiano e resolvi levar o autor até ele, ou seja, resolvi corrigir o texto, que é o que ela faz, né? Por conseguinte, na minha tradução, desapareceram os erros gramaticais e ortográficos, mantendo-se, entretanto, a mesma sintaxe e, quando possível, encontrando o equivalente das expressões idiomáticas. O que não é bem verdade, né? Infelizmente, tem algumas questões que não ficam ali, né, mantidas. Mas, enfim. Uma outra questão que a Rita coloca como dificuldade da tradução é a dificuldade da tradução da palavra negro, preto, no italiano. Mas aí tem uma questão, porque o olhar dela é um olhar que parte de Portugal, porque ela está em Portugal desde 1980. E ali ela explica, né, que a dificuldade que era para ela mais cultural do que linguística teve a ver com a tradução da palavra preto. Porque no italiano moderno há as duas palavras, negro e nero. Mas negro atualmente é considerado racista na Itália, né? E em Portugal, que não deveria ter nada a ver com a tradução para o italiano, mas tem, a palavra preto também tem conotação racista, ou seja, ela se encontra numa espécie de encruzilhada, né? O que eu vou usar?
Nero ou negro? Negro é complicado em italiano e nero é complicado em Portugal. Mas ela está pensando no leitor italiano ou não? Né? Então, aí tem uma primeira questão. Bom, antes da Revolução de 74, no fim do colonialismo, a palavra não tinha esse significado, mas eu achei errado pôr na boca da Carolina palavras racistas, então eu optei pela palavra nero, que na verdade, se você pensa no contexto italiano, você não tem, no contexto italiano de hoje, você não tem muitas opções, você só tem nero como opção, né, para trabalhar mais ou menos. Depois a Manu vai polemizar com a gente. Não? Bom, nero é a palavra politicamente correta hoje no italiano, né, para traduzir, né, a questão negro, preto, enfim. No Brasil, a gente tem um pouco mais de elasticidade. Na Itália, eu acho que está um pouco mais restrito essa questão. Enfim, eu vou talvez correr um pouquinho, mas eu queria mostrar para vocês tudo. Depois, eu parti dessa análise da tradução, a partir da análise da tradução da linguagem para o francês, porque no Brasil ainda não tem nada pensado pelo italiano, né? Uma análise da tradução italiana, né? A Suelen acabou de me dizer que vai começar um trabalho sobre isso de doutorado. Então, vamos lá. Então, esse artigo espero que ajude também a Suelen depois. Aqui, o que a tradutora francesa faz e o que a Germana Souza nota, né? Que a linguagem compósita do quarto de despejo, né? Não é vertida por francês a partir de um registro culto, mas que a tradutora usa um registro familiar, né? Eu não conheço francês, né, suficiente. Até perguntei para o aluno ali do francês o que isso quer dizer, o que seria traduzir para o registro familiar. No italiano não é isso que acontece também, de qualquer forma, né? Então, o misto da linguagem da Carolina, né, entre uma linguagem popular e rebuscada, as hipercorreções, o estilo rasurado, tudo isso se perde um pouco na tradução do italiano. Outro elemento que é importante para a tradução francesa, né, que a Germana Souza chama de elementos léxicos culturais, é o vocabulário, que remete ao cotidiano da favela e ao universo linguístico cultural brasileiro como obstáculos à tradução. Qual é a estratégia da tradução francesa? É utilizar as notas de rodapé. Qual é a estratégia das traduções italianas? A nota de rodapé. Então, aqui é igual. Quando não tem jeito, a gente apela para a nota de rodapé, né? Então, aqui eu fiz algumas considerações sobre a fala das tradutoras e sobre as traduções, né? E depois vou mostrar para vocês as traduções. Bom, primeiro, né, a questão das estratégias diferentes para tentar manter a heterogeneidade da linguagem carolina, né? E evitar o apagamento do estilo da autora, né? Primeiro, a da Lídia, ela diz que foi fiel ao texto, né? Mesmo que alguns pontos ela tenha que interpretar. Já a Rita chega à conclusão, e isso está no prefácio, desculpem, na introdução que ela faz no livro, ela diz que chega à conclusão que a correção gramatical e ortográfica é necessária, porque se dirige a um público de língua estrangeira. Não tem como manter, né, os erros linguísticos de acordo com ela na tradução. O léxico e a cadência sintática particular não foram modificadas. Não é verdade, não é totalmente verdade, isso, né? Depois, as estratégias são as notas de rodapé, a ortografia e o léxico são corrigidos nas duas edições, em ambas as traduções, e os equivalentes culturais, bom, eu não sei se é possível pensar, por exemplo, num italiano de baixa escolaridade para buscar a linguagem que ele escreveria para tentar retratar a linguagem da Carolina. Eu acho que seria uma operação possível, mas difícil, né? Muito difícil, né? Então, como seria um italiano que tivesse uma escolarização equivalente à da Carolina escrevesse o livro, né? Poderia-se buscar isso. Não sei quantos anos demoraria para fazer uma tradução desse tipo, pensando nessas questões, mas enfim, né? A questão da interpretação e da explicação. A Lídia acaba que acrescenta termos e expressões para tentar explicar o que ela acha que não está muito claro na tradução. E a Rita, ela encurta e simplifica, ela faz o contrário. Então, assim, a gente tem uma tradução que se expande, porque tenta explicar, interpretar, e uma tradução que é encurtada e simplificada, né? Que confere um ritmo que eu achei mais acelerado, sincopado,
né? E a Carolina, pelo que eu percebi, ela usa muito a conjunção e. Ela corta praticamente todos os es, apaga, assim, né? Coloca ponto mesmo, né? Então, eu até brinquei falando com alguns alunos que quando a gente ainda não escreve bem em italiano, então é melhor a gente fazer frases curtas com ponto, frases curtas com ponto. Parece que a Carolina escreve assim, frases curtas e ponto, frases curtas e ponto, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar o léxico, né? Bom, eu gosto muito dessa parte, depois eu até ia perguntar para a Fernanda esse abluía aí, da onde é que Sim. é muito, né, curioso, né? Então, a Carolina diz assim, abluí as crianças aleiteias e abluí-me e aleitei, né? Eu acho fantástica essa construção. Uhum. Eu fiquei, olha, meu Deus, o que que significa, onde está, não sei o quê. Aí eu olhei a tradução da Lídia. A Lídia traduziu assim: Ho lavato i bambini e li ho messi a letto. Poi mi sono lavata e sono andata a dormire. Olhem curiosamente a tradução de 2021. Ho lavato i bambini, li ho dato il latte, mi sono lavata e ho preso il latte. Qual que vocês acham que tem razão? Não posso dizer. Não pode, né? Não. Então, esse aleitei-me e aleiteias, né? Aleiteias e aleitei-me pode ser tanto colocar as crianças para dormir, referência ao leto, né? Leito em português, ou pode ser o leite, dar o leite para as crianças e tomar também o leite. O que é estranho, porque assim, tudo bem dar o leite para as crianças, mas também tomar o leite, enfim, né? Pensando numa mãe, né? Por isso que assim, eu fiquei assim, eu não sei qual das duas tradutoras tem razão. Mas é ótimo, né? É, bom. Pois é, enfim. Não sei se tem uma resposta para isso também, que a gente teria que pensar esse do léxico, mas aqui tem uma questão do léxico, né? Para vocês notarem. Outra questão interessante, aí esse tem a ver com né, diminuir, interpretar, né? Uma coisa, assim, que eu acho que poderia, talvez, ter sido feita no italiano, mas, assim, isso eu pensei do ponto de vista, realmente, de alguém que ensina a língua há muito tempo e que ouve mesmo, mesmo as crianças em italiano falando tal, todas as pessoas no italiano são preenchidas. Então, no português a gente tem 4, no italiano a gente tem 6. Então, mesmo uma pessoa que tenha baixa escolaridade, dificilmente faz um erro como elas alude, né? Não conjuga. Então, os italianos conjugam, mesmo com baixa escolaridade, né? Então, eu acho que isso é um procedimento que as tradutoras acabaram fazendo de forma, né? A primeira tradutora prolonga, né? Queste donne fanno allusione al fatto. Então, ela está explicando, né? Interpretando. A segunda, corta, loro dicono, simples e basta, né? Depois, aqui também ela está explicando, né? A face aiutare dalle congregazioni, né? Depois aqui um outro verbo. Meus filhos não são sustentados com o pão da igreja. Eu enfrento qualquer trabalho. E miei figli não se nutram, aqui é uma escolha, não, né? Sono mantenuti ou se nutram, né? Então, alguns momentos uma simplifica mais, outra expande mais, enfim, né? Mas, em geral, a Lídia aumenta mais a tradução, né? Coloca, por exemplo, Será que minha madrinha di tem esse lavoro valor per no Pix? mantenere, né? Enquanto que a outra, io faccio 53? qualsiasi lavoro per mantenere, né? Então, Será tem que ela essa tem dinâmica 53 no Pix? nas duas. Luísa, pega ela aqui Outra que eu vou coisa que eu pegar. notei aqui, aí eu trouxe também para vocês notar, é essa explicação necessária ou não, né? Por exemplo, aqui é uma consideração da Carolina das mulheres, né, que habitam na favela, e ela diz: as mulheres, né, elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor, né? À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente, no meu barracão, ouço valsas vienenses, né? Então diz a tradutora Lídia, né? Loro invece non fanno che mendicare e prenderle per di più, né? Sembrano tamburi, tante ne prendono. Isso daqui é um acréscimo que ela achou necessário para explicar por que que elas parecem tambor, né? Porque apanham muito. Então, talvez, no jeito que ela rendeu, que eu acho que é muito explicativo, já prendere di più já era bastante explicativo, né? Eu acho. Mas ela reforçou ainda com tante ne prendo, né? Que a Rita simplesmente colocou sembra no tamburi e ponto, né? Invece le donne Tudo devono bom, Gordé? Como é que você menticare tá, più le Gordinha? prendono Você dai chamou mariti. Mas aqui também tem uma Gordinha, você... explicação, né?
prendono dai mariti, que não tem na Carolina, porque no português também não precisa, né? Eu acho que apanha fica claro pelo contexto que é dos maridos que elas apanham, né? Aqui também tem um erro, né, ortográfico, que obviamente na tradução, primeiro que assim, a escolha também da tradutora, de uma é per sossegados por beati e a outra por serene, né? Também não, Ai, né, filha. não tem a manutenção desse erro ortográfico, né? Aqui também uma outra explicação, uma outra escolha de léxico, né? Trashna una vita da schiave indiane che fanno la vita di schiave indie, né? Aqui também tem que pensar em contextos de época, porque indiane era mais usado na década de 60, ao contrário de talvez indie, né? Ou aqui tem um contexto português para pensar, então as duas coisas estão imbricadas ali, né? Bom, isso é só uma amostragem para vocês verem, então, as conclusões que eu cheguei, mais ou menos, eram essas, né, em relação às traduções, né? Então, que existe de alguma forma, né, uma tentativa, na verdade, que eu acho ser fiel ao texto aqui não significa muita coisa, porque existe uma interpretação, né, um esforço para, né, talvez um esforço para tentar mais que tudo compreender a Carolina naquele momento, né, recém-lançada, né, para todo mundo de uma certa forma e fazer esse esforço para que ela seja compreendida na Itália também. Mas eu acho que eu fui mais crítica em relação à edição da Rita, porque, de uma certa forma, ela diz, né, uma série de coisas. Eu estou fazendo parte dos estudos coloniais, né, pensando nas questões dos estudos subalternos. Então, Filha, não eu acho que pode, talvez não seja mais pode, fácil não perdoar pode, a não tradutora pode, dos não anos pode. 60 pelas questões do que a tradutora de agora, né? Enfim, não, Manu, não se preocupe, eu tenho certeza que todos os trabalhos de tradução passam por questões que a gente tem que enfrentar, não tem jeito, né? Mas, enfim, de qualquer forma, na verdade, a minha intenção não é notar, Vem pra cá, é vem. só pensar a tradução. Como a gente Ah, pode manda. conhecer a Carolina Aqui não, João, pra lá agarrar de no uma bolso forma dela. fiel, e aí a fala da Lídia é interessante, de uma forma fiel ao texto. Eu vou colar isso aqui na sua cara. Uma linguagem que, como Fernanda trouxe, é uma linguagem rasurada, né? Uma linguagem que não está próxima da questão da língua padrão. Diga só, professora. Eu sei, na verdade, tem mais perguntas do que, né? Assim, eu tô pensando algumas Vem, questões, mãe. mas do ponto de vista da Ah, tradução, vai perto que eu eu tava acho que é escrevendo. importante, pelo menos, Não, reconhecer, olha se tu tá né, aí, não. essa linguagem que o tradutor vai enfrentar para poder diminuir as distâncias, digamos assim, né? Aproximar de verdade o leitor, mas, se necessário, também com esse olhar de estranhamento, né? Porque talvez seja difícil mesmo ler uma autora sem se estranhar, como a Carolina, sem se estranhar, né, para esse texto. Isso não é um problema, né? Muito pelo contrário, pode acrescentar, agregar valores, né? Uma riqueza, eu acho. Enfim, era por aí. Aqui das referências, né? Ô, menina, eu tô tentando resolver o negócio da roupa. Ô, menina, eu tô tentando resolver o negócio da roupa. Sim, faço. Vou para lá agora. Calma, mulher. É, Você vai pra você, mim. Tá bom, chegada, não dá. Ah, bichão é essa. A bichada é essa. Sua mãe é essa, não sou eu, não. foi. Muito obrigado. Desculpe aí, mas tem alguém que falou o tempo todo, nos últimos minutos aí. Luísa, Luísa, Complicada, né? Agora vai Luísa, para pode desligar o microfone, Luísa? Juliana Magalhães. Agora o PDF já aconteceu. Onde é que estão as coisas aqui? Deixa eu ver. Manuela de Oliveira Magalhães. Que é colaboradora e especialista em linguística no departamento. Nada, não. Vai. Departamento. Tarará. Não, tá falando super bem. Vamos lá. No departamento de disciplinas humanísticas, sociais e da Coitada. Ai, não, eu abri o errado. Sorry. empresa. Empresa cultural. Empresa cultural. Estamos em português. Ah, tá. Empresas culturais. Não, tá. Empresas. Empresas Verdade. culturais.
Já Não, estou entrando no tradução italiano. é Vamos lá, gente. da Universidade de Parma. Parma, e é professor contratada do Departamento de Línguas Modernas da Universidade de Gênova. É tradutor e intérprete, juramentada em escrita no Tribunal e Câmara de Comércio de Gênova, possui atividades de pesquisa e É dinheiro docência aí. nas áreas de mediação linguística e intercultural, educação, educação intercultural, tradução e literatura comparada na Itália. Além disso, né, publicou os seguintes livros infantis que... hoje eu não trouxe. Trouxe, É, deixa para lá, tá? tá, depois. Curupira e Il Guardiano della Floresta, ou a versão bilíngue, Curupira do Guarda Floresta, em 2020. O La Pioggia del Cognomi, de 2021. Além disso, é graduada em Comunicação Social, aqui na Universidade de Salvador, de Fatos, com estudos sobre a comunidade afrodescendente do interior da Bahia. Em 2004, se transferiu para Gênova como vencedora de bolsa de pesquisa do Departamento de Ensino e Comunicação e Cultural da Universidade de Gênova, com análise em literatura comparada. Em 2006, fez pós-graduação em tradução literária na Universidade de Siena. Em 2011, concluiu o mestrado, dessa vez em Administração e Políticas Públicas na Universidade de Gênova, tendo justamente dissertação publicada em 2013 sobre mediação intercultural e adoção Pare, cultural. viu? Pare. Pode parar, que eu vou falar com a A Thay. Manuela vai fazer uma apresentação intitulada Pega esse saco da pia. Tem que pedir para silenciar, porque, desculpa, uma coisa técnica. Vocês podem fechar o microfone de, acho que é Luísa, né, da sala, e não vai dar para ouvir da sala do Zoom, tá? aqui no imagem. Obrigado. Tudo bem assim. Eu consigo por aqui? Peraí, Palavras desculpa. silenciadas. Não, dá para entender. Olha, Érica, vamos fazer um Licença, professor. Vamos tentar. Só para as pessoas poderem ver. Participante. Participante, aí você Aí, fecha. Ok. Obrigado. Talvez ela me pediu. Eu fechei ela. Ok. E aqui, o que eu tenho que fazer? Não, 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 não. Não, já deu. Já Deu? deu uma. Ok. Pronto. Tá, pronto, voltei, né? Isso. Estão vendo lá? Tá Tá vendo isso? O que que você fez, meu Deus? Não, pode voltar. Que maravilha, né? Olha! Não, né? Não. Volta. Volta no Zoom. Você. Acho que você deve. Aqui, né? Aí, Eu não vou tocar mais ótimo. nada, gente. Tudo Tá bem. indo, né? Tá ok. Não. É, Só um minutinho, gente. Peraí. aqui eu sou. Tá, peraí. Ah, Sim. É a tradutora Bem, silenciosa. então só terminando de apresentar. Eu. Ali. Ah, ótimo. A apresentação então da professora Manuela Magalhães se intitula Maria Firmina dos Reis, Tradução e Interculturalidade. Então é isso, a palavra é sua, que é microfone. Eu acho que não, né? Porque eu tenho uma voz um pouco. um tom alto, né? Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Se eu começar a falar assim, ok, né? Vai ser uma comunicação um pouco difícil, né? Depois de ouvir duas mulheres que eu admiro, né? Uma que eu conheci agora, mas que eu venho já lendo há algum tempo, que me leva a conhecer, né? Me levou a conhecer muito mais a Maria Firmina dos Reis, a autora que eu estou trabalhando na Itália, divulgando, e uma outra colega querida que tem uns 2, 3 anos que a gente trabalhamos juntas no PLIT. Tenho orgulho de fazer parte desse grupo. Obrigada, Tati, também, Jade, que não está aqui, a Sílvia, né? Me sinto em casa, né? Apesar de morar na Itália já há 20 anos, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e eu gostaria também de agradecer publicamente a colega e amiga e orientadora Andréa Guerini, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu estou fazendo o meu doutorado.
em estudos da tradução, e a outra colega professora da Universidade de Pisa, onde, né, a gente tem a co-tutela, né, por essa oportunidade, né, de realizar essa pesquisa de doutoramento, traduzindo para o italiano. Finalmente a gente consegue levar, né, Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra, como a querida professora aqui ao meu lado, né? Fernanda nos introduziu, né, brilhantemente. Essa mulher negra, brasileira, a primeira romancista, né? Então, vou ter esse trabalho árduo, estou tendo esse trabalho árduo de traduzir o primeiro romance brasileiro, né? Digamos assim, Úrsula, de 1985. Né? Eu acho que daqui a alguns anos, Érica, alguém irá fazer esse mesmo trabalho que você está fazendo com as observações. Espero, né, fazer um bom trabalho, mas eu acho que com uma ajuda dessa grande equipe que temos, né, com a professora Andrea Guerini, eu agradeço também a professora Mina Di Muno, que é uma tradutora muito conhecida, não só na Itália, mas como no Brasil, que traduziu grandes nomes da nossa literatura, como Machado de Assis, Clarice Lispector, né, Milton Atum, né, com uma ajuda, né, dela, vamos conseguir realizar um bom trabalho, eu espero, né? Enfim. Então, assim, para mim, falar de Maria Firmina dos Reis na Itália intercultural, né, de hoje, para mim é promover dentro da nossa comunidade, eu falo não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade italiana, uma ação cultural, né? Mas não só cultural, também social e política de reparação, né? De restauração, ou seja, de restabelecimento, né? De promoção de uma parte importante da nossa narrativa, do nosso patrimônio histórico-cultural, que sempre foi dominado pelo patriarcado, que nós sabemos, e pela branquitude, né? Então, o corpus que foi selecionado para compor, a priori, o meu projeto de pesquisa em estudos da tradução, ele desperta, né, a sociedade brasileira, como já foi dito aqui, para novas narrativas em relação à sua composição, né? E também a sua formação, né? Seguindo, possa ser que em direção, né, àquilo que deixa eu passar aqui, onde que eu esqueci. Eu sou péssima nisso, né? Mas tudo bem. Né? Desculpem, mas está tudo em italiano, eu não tive tempo de traduzir, mas vocês entendem, né? Ok. Então, desperta, né, a sociedade brasileira para uma nova narrativa em relação à sua composição e formação, seguindo aquela direção, né, dita por Eloise Starling, da arqueologia da esperança, né? Esse novo tipo de narração, né? Que faz, né? Posiciona dentro de discussões né, importantíssimas sobre a composição e a formação da nossa sociedade, né? E se posiciona dentro de temáticas cruciais para nós, né? Acerca como a escravidão, a diáspora negra no Brasil, os abusos perpetrados pela sociedade patriarcal da época. Então, esse corpus, né, também apresenta à sociedade italiana um novo olhar sobre uma linguagem abolicionista e de gênero presente no romance Úrsula, que em breve, através dessa tradução que estamos fazendo, irá dialogar perfeitamente com uma narrativa italo-africana atual. E vamos ter, né, amanhã aqui a honra de ter conosco, né, Jaba Chego, né, que é uma autora que eu venho também trabalhando, né, e fazendo uma análise intertextual, que é aquela que eu irei, né, um pouco apresentar aqui para vocês, né? Então, como já foi dito, né, aqui por Fernanda, desculpa repetir as coisas, mas tudo bem. É melhor que fica, né? O romance Úrsula inaugura oficialmente a literatura afro-brasileira, dando voz pela primeira vez a personagens africanos que refletem sobre questões essenciais para a população negra do Brasil da época, e se encontra, né, até hoje, inédito na Itália. Fizemos uma pesquisa no catálogo nacional, bibliotecário, não tinha nada ainda sobre Maria Firmina dos Reis. Então, vai ser um trabalho, quer dizer, está sendo um trabalho inédito, né?
Então, eu acho que essa narrativa ela é potencialmente capaz, né, de apoiar temas e reivindicações presentes na literatura afrodescendente na Itália de hoje, né, onde se conecta com uma linguagem presente, atual, como, por exemplo, do romance La linea del colore, de Giaba Chego, um romance que saiu em 2020, né, e que conta a história, sua protagonista, né, conta a história de uma artista estadunidense, La Fanu Brown, né, naquela época do século XVIII, entre os Estados Unidos e a Itália, né, fala das lutas pela emancipação feminina, do confronto com uma cultura racista, né, seja nos Estados Unidos que na Europa, não? E da impossibilidade, porque faz um cruzamento com a atualidade da Itália, né? Então ela vai no passado, a Djaba Chego, né? 1800 com essa La Fanu Brown, mas também mostra a atualidade com uma outra protagonista que é Leila, que é uma menina ítalo-somali, como ela, né? E que fala de questões atuais da Itália, né? Então fala dessa dificuldade na Itália, né, na Europa, de sair do próprio status social. Uma Europa muito cultural, intercultural, digamos assim, não multi, mas intercultural, né? Então, assim, nós vimos que as obras de Maria Firmina dos Reis, que por muito tempo ficaram, né, permaneceram à margem da história canônica da literatura brasileira, né, destacam-se pela qualidade, né, em diferentes gêneros, no campo literário, como já foi dito, mais branco e masculino, né, nos nossos ambientes, né? Isso não é diferente na Itália, na Itália do passado, mas também na Itália de hoje, né? Bom, essas emergem socialmente, reverberam essas mensagens, né, a favor dos excluídos do seu tempo, mas os ecos chegam até a nossa atualidade, né? Eh, chega numa representação de tais indivíduos, né, na sua forma, que é uma forma múltipla, né? Então, assim, dessa forma, eu acho que a autora, seja Maria Firmina aqui, de Abachego, elas conseguem delimitar os espaços biográficos, tanto em relação às mulheres brancas e negras, quanto aos homens negros, né? Que são, assim, protagonistas, né? E recompõem, no caso do Brasil, a nacionalidade brasileira, como foi dito antes, um trabalho que eu acho que é pioneiro, né? E capaz de compreender melhor a formação da nossa nação, esse espaço biográfico, né? Porque eu sigo um pouco do trabalho da socióloga Leonor Arfu, que é argentina, justo, disse bem, não sei, que é, isso daí que envolve elementos que compõem a vida, que é o espaço biográfico, né? Ele envolve elementos que compõem a vida e a própria experiência, utilizando como tema para a cultura contemporânea subjetividade, né? Então, uma cultura que vai além das formas mais antigas de confronto daquilo que ocorreu, né? Vai até chegar a uma compreensão, né, de um horizonte que é mais interativo, né, chegando até os acontecimentos que são atuais. Então, em Maria Firmina, o espaço biográfico, a meu ver, ele pode ser visto como um ponto de partida para uma possível compreensão de todo o vasto território da vida, das histórias das personagens, do posicionamento entre o eu e o outro, uma dialética, eu acho que inédita no nosso cenário brasileiro, né? A originalidade e a coragem dos textos de Maria Firmina, portanto, são significativos para compreender como ela soube ler o seu momento histórico, conseguindo, então, romantizar a partir deste último. Nós também podemos encontrar esse espaço biográfico na narrativa de Jaba Chego, onde a dialética dos seus personagens apresentam elementos de dupla cultura de origem, italiana e somali, que se cruzam, se trocam, encontrando-se também com outras, né? A Jaba, ela traz isso, né? Esse encontro, né? Esse caminhar juntos, esse modificar através do encontro, né? Que é a interculturalidade. Eu passei mais de 15 anos da minha vida trabalhando nas escolas da Prefeitura de Gênova, meus colegas sabem, fazendo mediação intercultural, né? Então, trabalhando com a questão que já achei que trabalha hoje em dia também, continua a trabalhar, né? A questão da interculturalidade, das diferenças, né? Do não medo do outro, né? Então, foi um trabalho que me deu base para poder, né, me conectar com Maria Firmina hoje em dia. Eu digo,
nossa, ainda bem que eu passei 15 anos da minha vida trabalhando nas escolas, né, com essa gestão de conflitos, né, e, enfim, bilinguismo também, né, que a gente vai trabalhar com isso. Então, Maria Firmina dos Reis musicista, poeta, poetisa, professora, nascida na cidade de São Luís do Maranhão. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade mês passado, visitar também a cidade de Guimarães, onde ela passou mais de 70 anos da vida dela, onde ela fundou a primeira escola mista e gratuita. Eu tirei algumas fotos, mas eu botei ali, mas enfim, não consegui botar aqui, porque enfim, deixa para lá. Tive uma emoção grande visitar vamos dizer, né, o espaço onde ela as ruínas, né, dessa escola que eu acho que foi, enfim, ela sempre estava na frente, né, do tempo, né? Então é uma coisa que eu me emocionei muito nesse lugar, muito mais do que na casa onde ela escreveu o Romance Úrsula. Não sei se é porque essa coisa de ser professora e de, né, ter essa visão em relação às questões femininas, não, enfim, das dificuldades, né, também na Itália, né, em relação ao patriarcado, enfim, que vivemos naquela sociedade. Enfim, aqui vocês podem ver, tem uma imagem pequenininha, mas não é mais assim, essa imagem é muito antiga, da cidade de Guimarães. Eh, eu tive a oportunidade de, enfim, entrar em contatos com pesquisadores de Maria Firmina, professores que trabalham, né, como a Gileci, né, e a Geno Gomes, que aqui a gente tem um livro que é importante. Esse livro é muito importante porque ele né, dá dados específicos, né, sobre a vida da Maria Firmina, né, uma nova biografia, vamos dizer, né, e que nós, né, que eu faço, estou muito emocionada porque agora eu faço parte desse grupo de pesquisadoras da Maria Firmina, de pessoas que eu estudei e agora estou lá dentro, né, trocando figurinhas e conhecendo mais a história dessa mulher maravilhosa. Enfim, né? Voltando para ela, então o que que aconteceu, como a Fernanda já falou, né? A Maria Firmina, ela vem, o seu nome vem resgatado, né, a partir dos anos 70, né, graças aos estudos de mulheres e homens, né, pesquisadores como o José Nascimento Moraes Filho, né, que escreveu fragmentos de uma vida, né, sobre Maria Firmina dos Reis, e também a Maria Lúcia de Basto Motti, né, que ela escreveu, né, falou muito sobre a Maria Firmina, conta a história não só da Maria Firmina, mas de outras escrituras negras que resgataram, né, essa história, essa parte que foi silenciada, né, da nossa composição como nação, né? Deixa eu ir lá mais rápido, estou indo muito devagar, né? Vamos lá. Tem 6 minutos. Ah, que maravilha! Então, aqui eu trago algumas enciclopédias, dicionários que estão em giro pelo mundo, né? Onde vocês podem encontrar informações sobre Maria Firmina dos Reis, mas também a gente sabe que no CAPES, no portal do CAPES, tem mais de 80 trabalhos publicados, né, em diversas línguas, espanhol, francês e até no italiano, sobre a nossa Maria Firmina dos Reis. Aqui eu trouxe as duas digamos, últimas traduções, né, que foi citada por a Fernanda, a Úrsula, que foi traduzida nos Estados Unidos pela University of Massachusetts, em 2022, traduzida por Cristina Ferreira Pinto Bailey, e eu agradeço a Julieta aqui, uma versão em espanhol que eu consegui pela editora Mandacaru, que foi traduzida em 2023, porque tínhamos uma edição já em espanhol, no espanhol da Espanha, né, europeu, só que eu não consegui encontrar porque já estava esgotado, então eu vou entrar em contato com a editora para, né, ter, enfim, uma possibilidade de ter essas duas edições, né, uma em Madrid, acho que outra em Barcelona, né? Enfim, mas tá ali, estão ali as duas, porque assim, como tradutora, eu não gosto de olhar ainda o trabalho dos colegas, né, para poder não influenciar, né, na questão da tradução, né? Quem é Djaba Chego? Djaba Chego é uma italiana de origem, digamos que africana, né? Ela é formada em literatura,
em línguas estrangeiras pela Sapiência, tem um doutorado de pesquisa em pedagogia, sempre trabalhou com escritura, é uma autora contemporânea, como sabemos, né? Ela sempre, além da escritura, ela sempre trabalhou com questões, com temáticas interculturais, transculturais e de migração. Vocês vão ter a possibilidade, a honra de encontrá-la amanhã, né, para poder fazer mais perguntas específicas sobre La Linea del Colore e o novo livro que foi traduzido, né, que é o Cassandra a Mogadishu, que é Cassandra em Mogadíscio, né? Então, ela foi, com esse livro, ela foi candidata a um dos maiores prêmios da literatura italiana, né, que é o prêmio Strega, no ano passado, mas enfim, não ganhou, mas enfim, estava lá na lista, e é a maior escritora, direi, afro-italiana, né, vamos dizer, lida, né, na Itália. Bom, o que eu posso falar nesses 4 minutos que eu tenho, né? Então, assim, eu queria mostrar esse diálogo entre Djaba Chego e Maria Firmina dos Reis. Eu vou passar essa parte aqui porque a gente já ouviu, sabemos que ela foi, né, nos jornais da época, quando saiu a Úrsula, foi contemplada, e depois caiu no esquecimento, sabemos todo esse processo que a professora Fernanda já falou muito. Enfim, o que acontece com La Linea del Colore, né? Do que se trata, né? Se trata de um romance, porque a Djaba Chego, ela coloca partes, né, de momentos da sua vida, da própria vida, né, dentro desse romance, né? Então, assim, ela fala, né, dessa americana, pintora de pele negra, né, que passa um tempo na cidade de Roma, né, e num momento, né, a gente está em 1887, no momento em que acontece uma grande manifestação, né, numa praça de Roma, contra os soldados da Eritreia que tinham matado os soldados italianos no conflito, né? Então, La Fanubral está passando no momento pelaquela praça e vem, né, presa, né, como posso dizer, vem a Salita dalla Folla, né? Levantada? Não, ela vem roubada, abraçada, arrastada no modo violento, né? Com um modo de tipo um lixamento, né? Porque ela era para eles a representação, né, dos soldados da Eritreia negros que trucidaram soldados italianos, né? Então, nesse momento, um cidadão passa pela praça, consegue pegá-la, né, salvá-la e levá-la para um outro lado. E nesse momento, La Fanubral começa a contar a vida dela, né? E aí tem todo, desde o nascimento, né, no grupo de nativos, de pais da pele, né, preta, com mãe dos nativos da Tchepaua, né, até o abolicionismo, né, as violências de gênero que, enfim, ela passou, né, a família dela passou e ela passou até ela chegar na Europa e fazer o Grand Tour. Não sei se vocês conhecem o que é o Grand Tour, o que era o Grand Tour, né? Que era essa grande viagem que faziam os brancos europeus ricos para o conhecimento da cultura, né? Então ela consegue, né, dos Estados Unidos chegar, né, até a Europa através desse Grand Tour, procurando a beleza, por que não? E procurando a independência, né, através da sua arte, né? Então, além dela falando Brau, nesse livro, a Djaba Chego fala de uma menina de hoje, né? Que é a Leila, né? Essa menina, ela consegue costurar, né, o seu tempo com o tempo passado, né? Esse fio liga, né, entre o passado de Lafano Brau, porque ela faz uma pesquisa sobre a Lafano Brau e os acontecimentos da atualidade, até a família dessa Leila que vive ainda na África, né, na Somália, né? E essa Leila, ela estuda, né, a forma do topos, né, do escravo negro, né, com bem catenato em italiano, com as algemas, né, que é presente em diferentes óperas hoje em dia na Itália. E a coisa interessante que ela traz para a gente, bom, aqui é a foto das duas
das inspirações de Jaba Chego para compor essa personagem da Lafano Brau. São essas duas mulheres negras que viveram na Europa, viveram em Roma, no final de 1800, né? Diona Lewis, que foi uma artista, escultora, passou grande parte da sua vida em Roma. As suas obras são conhecidas dentro da história da arte dos Estados Unidos. E a outra é a Sarah Parker Raymond, que ela foi uma médica, né? Enfim, ela foi militante pelos direitos civis, né? Então, a Djaba Checo se inspira nessas duas mulheres que viveram na Itália nesse período, né? E que eu posso dizer que passaram, né? Não vou dar spoiler, por essas mesmas situações que a Ana Fanu Brau, claro que passou, né? Então, o que é que acontece nesse encroach? O que é que eu achei de interessante? Como a Maria Firmina apoia, né, a linguagem da Maria Firmina lá em 1885, apoia a linguagem de hoje em dia da Djaba Chego através desses dois personagens. Eu não tenho mais minutos, né? Eu tô falando demais, aí não chega e não cola. Pode dar tempo de. Não, enfim, eu não vou falar do início, enfim, que vou passar, vou mostrar só uma imagem que eu acho que é a parte mais interessante, né? Tem uma parte que a Fernanda já falou, né, dessa coisa de dar a voz, né, né, ao personagem da Susana, que conta, né, a voz dos escravizados, né, todo o percurso até chegar, né, no Brasil, contando tudo aquilo que ela tinha passado, e isso se conecta, né, com o caso da mãe vou passar rápido porque são muitas coisas, da mãe de Leila, né, e de Leila, quando Leila se encontra, como Lafano Brau se encontra, com esta imagem aqui, que é uma imagem que existe de uma estátua da Fontana delle Schiave, maravilhosa nessa imagem, porque nos traz várias reflexões. Essa personagem, a Leila, ela encontra por acaso, né, essa imagem desses 4 escravos, né, pessoas escravizadas, né, 2 mulheres e 2 homens, né, de tratos africanos, e se choca com aquela imagem, a Leila, né, e porque ela se encontra nessa imagem, né? Ela se encontra nessa imagem num momento da vida dela que ela está tentando reconstruir quem ela é como italiana, né? E aí, uma amiga que está do lado fala: Nossa, tá vendo que maravilha que a gente consegue, né, esculpir? Olha que retrato maravilhoso. E ela olha para a amiga e fica pensando: Nossa, minha amiga que é uma pessoa letrada, que estuda com a gente na mesma universidade, não percebeu que eu estou ali, que sou eu que estou sendo representada ali, né? Que não se fala nisso aqui na Itália, né, da questão do colonialismo italiano, né? Que não é só em 1942, né, 42, 22, com, né, o início do fascismo, mas que vem de 1500 e vai lá. Porque aqui vocês estão vendo, olha, Fontana dei Mori, né, a Mariano, che esiste, realizzata nel 1632 su progetto di Sergio Ventura per commemorare la vittoria della flotta pontificia guidata dall'ammiraglio Marcantonio Colonna nella battaglia di Leopanto, 1571, no? Nada mais nada é do que o colonialismo italiano que não se fala tanto, né? E que não é uma coisa ainda, é um debate ainda. Bom, eu acho que a sociedade italiana ainda está, como posso dizer, ainda tem dificuldade em debater sobre questões do colonialismo italiano, né? Do que se foi feito, né? Não só na Eritreia, na Somália, né? Não só no colonialismo mussoliniano, né? Mas antes mesmo, né? Isso se reflete nos livros, né? De Abachego. Não vou mais falar nada, tinha muitas coisas para falar, porque eu já tomei muito tempo. Eu só queria deixá-los, né, com né, essa minha citação, né? Fare memoria della storia è sempre il primo passo verso il futuro che vogliamo costruire.
eu espero que a nossa tradução, digamos assim, de Maria Firmina, de Úrsula, possa ajudar, né, a comunidade italo-africana a ter mais voz, né? O meu intuito, como o Breno falou ontem aqui, é uma tradução de afeto, né? É dar luz, é colocar a Maria Firmina no lugar que ela merece na Itália. Muito obrigada. Muito obrigado, Manuela. Tem que tirar, né, daqui. Ah, é só para a gente voltar. Stop. Isso. Obrigado. Só para, então, já encaminhar para o debate, agradecendo pela participação, né? E antes de perguntar, né, passar para vocês, saber as perguntas, questões, é, enfim, pontos que vocês têm para debate, tanto público aqui, quanto também no Zoom, né, se vocês quiserem. Até vou deixar aqui já o chat aberto, né, já tem elogios, inclusive, para vocês aqui no chat também do Zoom. Antes de né, ver se você tem perguntas, queria agradecer novamente as três pesquisadoras aqui na mesa, que trouxeram um debate que, além de perpassar essas questões, né, da literatura italiana, da Itália e tradução, tem, com certeza, lida com um assunto, né, que é justamente essa recepção, independente da língua, né, a recepção dessas duas autoras mais discutidas aqui, que foram a Carolina e a Maria Firmina, né? E eu acho que são, né, questões que, de certa maneira, a gente já estava debatendo nas outras mesas, né? Estou fazendo esse comentário até como uma espécie de jeito de relembrar essa discussão que a gente começou ontem, né, na manhã de ontem, que é justamente como a tradução, às vezes a gente tem essa imagem, né, da tradução, ou do trabalho crítico também, como algo totalmente feito de maneira totalmente isolada, né? E não, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto, né? No caso da tradução, ou no caso do lançamento de um livro, sempre envolve um trabalho conjunto de edição, né? De lidar com o público, né? Com certeza, a Fernanda lidou bastante, né, com o público, né, com editoras ultimamente, mas, né, quando a gente lança uma tradução, quando a gente está pensando no processo tradutório, todas essas questões da recepção estão envolvidas, né? Então, acho que isso está sendo, né, já está discutindo desde o começo do evento. E também, né, acho que também, para mim, se destacou aqui dessa mesa, uma coisa que está desde a primeira mesa também sendo discutida, que são justamente como a gente se utiliza desses meios da tradução como uma relação intercultural, como um meio, né, para estabelecer essa relação entre culturas, e como a gente tem que pensar em como utilizar essas ferramentas, né? Que não seja justamente uma maneira para reforçar uma dominação, que talvez, né, por exemplo, ficou bem claro, né, na discussão sobre as traduções da Carolina na Itália, né, são questões que estão permeando o projeto da Manuel, agora em tradução Maria Firmina, e que não exatamente, não, também sobre tradução, mas principalmente sobre a nossa recepção em língua portuguesa no Brasil, né, são questões que a Fernanda também já trouxe. Então, né, acho que só para amarrando aqui um pouquinho essa mesa com o restante do evento. Mas, né, que nem eu já falei, eu não tenho tradução das coisas, mas eu quero que, né, todo mundo aqui se pronuncie. É, queria ver se tem alguma pergunta aqui no Zoom. Acho que por enquanto não, mas vocês podem fazer perguntas e comentários se quiserem. E aqui, gente, alguém tem pergunta? Pode vir aqui, Breno, só para o pessoal do Zoom também acompanhar. Pode ser. Acho que O microfone, né? como quiser. Não sei. Vou ficar bem interessado em que vocês, né, Vocês conseguem ouvir bem aí, gente?
E muito obrigado por todas essas ideias. Bom, na verdade, acho que pode ser que três podem comentar, né, mas eu tenho uma curiosidade particular de, de saber de uma dimensão que talvez não foi tão tocada aqui. Estava pensando no Papa, naquele livro clássico dele, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. E ele fala que, até peguei um trechinho aqui para não falar bobagem, e ele fala que todo sistema de representação é uma articulação entre tempo e espaço, seriam as coordenadas básicas, né? Diferentes épocas culturais têm diferentes formas de combinar esse espaço e o tempo. E aí eu estou pensando justamente nessas duas categorias de espaço e tempo, né? No caso de Maria Firmina, é interessante, vocês comentam como ela serve no nosso tempo, para desarticular uma ideia de espaço de lá atrás, que é o espaço da nação, né? A representação que ela vem rasurar é exatamente essa ideia da nação. Eu achei que trecho eu não li o La Linha da Colônia, porque eu não leio italiano, né? Foi bem complicado. Eu saio da ficção, então eu sempre fico chateado, assim, porque eu consigo prestar atenção na história que eu fico olhando, nossa, como eu sou ignorante, língua. Mas aí só não ficção em português. Mas eu achei um trecho no artigo que o Raul traduziu, da Linha de Colori, que ela tem uma frase que eu achei fantástica, assim, que ela diz: nos é ensinada a história da Itália como se o país fosse isolado do resto do mundo e não no centro do Mediterrâneo e de suas complexidades. Centro do Mediterrâneo e no centro, é muito bom esse trecho, e também demonstra muito essa questão de como, então, o Djavan está tentando rasurar ainda nesse contexto do nacionalismo italiano. Mas eu queria saber da dimensão do tempo também, né? Porque no Na Linha da Colônia ela trabalha explicitamente com o tempo. E como é que vocês enxergariam a questão do tempo no Úrsula, né? Articulado com o espaço para fazer essa rasura. Eu não sei se acho que a questão do espaço também está em Carolina, né? Quando ela faz exatamente a ideia da sala, do quarto de despejo, mas queria saber também se teria alguma consideração Érica, sobre o tempo. Então, estou tomando o tempo de vocês para. Obrigado. Vai, Érica. Eu passo a palavra para os colegas e eu só analisei as traduções, então. Quer usar o microfone? Não? Não sei. Falar que você tem uma voz maravilhosa aí, vai. Pode Ninguém é falar. confortável com o microfone hoje. Não, porque acho que eu vou gritar. Sempre. Bom, Breno, né? Obrigada pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta interessantíssima e acho que nos solicita um pouco a refletir, né, sobre essas categorias tão centrais para um certo pensamento ocidental, né? Essas categorias de tempo e espaço. Eu concordo contigo, eu acho que há uma problematizada aí bem intensa de forma geral, pelo que eu tenho acompanhado na produção autoral negra, especialmente na narrativa, né, que é o que eu observo com mais tempo, assim, para essa configuração, né? Então, de fato, Firmina, penso eu que nós estamos lendo uma autora contemporânea, porque é o tempo contemporâneo que forja o que esse leitor precisa para acessar o nível de ruptura que a Firmina construiu no século XIX. É claro que, como dissemos, ela foi lida no século XIX, ela foi lida pelos seus contemporâneos, e ela foi reconhecida como abolicionista pelos seus contemporâneos no século XIX. Mas o projeto dela é tão radical que eu acho que ela solicita essa plataforma contemporânea nossa, que tem, inclusive, revisto essa configuração de tempo. Eu me lembro aqui especialmente da Denise Ferreira da Silva, que é uma filósofa que eu tenho lido com cada vez mais assim admiração, né? E ela está na base do que nós temos chamado de tradição radical negra, né? A Denise Ferreira da Silva, um primeiro ponto é, um primeiro ponto que ela busca problematizar é justamente essa categoria kantiana para o tempo.
Ela vai dizer que isso é uma construção que permanece, inclusive, sustentada pela literatura canônica, claro, mas que não é a única possibilidade, né? Então, é esse pressuposto da sequencialidade, que é um pressuposto kantiano, que a gente ainda está revendo. A Leda Maria Martins também revê quando ela pensa a noção de um tempo espiralar, ou seja, um tempo que não é sequencial, que não parte de um pressuposto de linearidade e que entende que o presente constrói o passado. Não é somente o passado que produz o futuro. O presente também revê o passado e reconfigura o passado. Eu acho que a ficção de autoria negra tem feito isso. A gente pode pensar na própria Octavia Butler, para pensar já outro universo linguístico, né, que é uma autora negra estadunidense que é um pouco introduz essa noção de ficção científica, justamente a partir da ruptura com a linearidade temporal, né? A personagem viaja no tempo, mas carrega a experiência com ela nessas viagens, né? Inclusive, ela volta do passado sem o braço, quer dizer, a experiência é real, né? É real. Nossa, gente, que spoiler horroroso, perdão. Esqueçam isso. Mas eu acho que sim, eu acho que o tempo é uma construção, o tempo é cultural, e eu acho que essas autoras nos ensinam uma outra forma de ler o tempo, e especialmente para o Brasil, eu acho totalmente necessário que nós façamos isso, que a gente leia essas autorias, que a gente leia os autores e autoras negras, inclusive para que a gente entenda como é o funcionamento do nosso tempo brasileiro. A gente fala de pós-colonialidade, de colonialidade, enfim, do marco colonial como algo do passado, quando essas produções estão o tempo todo dizendo não é passado, nós vivemos sobre uma lógica de colonialidade, portanto, ela também configura o presente. E isso é algo que nos ajuda a pensar, inclusive, politicamente, possibilidades de transformação, né? Então, eu acho que o tempo é algo que está em processo e Firmina, especialmente, assim como Ruth Guimarães, que é a autora que publicou um primeiro romance depois da abolição, que só saiu em 1946, e ainda assim é o primeiro, né? E tem também ali toda uma outra reversão do tempo. Então, eu acho que essa é uma matéria-prima da ficção de autoria negra, rever o tempo, de alguma forma. O que eu posso dizer? Eu concordo, né, com tudo que foi dito, né? Eu acho que esse tempo é uma construção, né? Que a gente entra numa espiral, né? A gente está ali, né? Sempre, né? Revendo, né? E vivendo. E eu acho que a questão da Itália, né? Com essa parte que não foi ainda revista e vida, né? Revista, né, e vivida, né, pelos italianos de hoje, né, a questão do colonialismo, porque não se fala hoje nas escolas, pelo menos, né, no tempo em que eu fiquei nas escolas, a parte do colonialismo italiano é lida muito superficialmente, né? É uma coisa assim, aconteceu, mas bom, né, o nazismo foi uma coisa pior, né? Então tem sempre aquela leitura um pouco superficial, não tem aquela, não, aconteceu, realmente fizemos isso, né? Erramos e, né, vamos tentar rever, né, a nossa linha temporal, né, como foi, né, toda construída. Então, assim, ai, Diaba, chega, o que é que ela faz na linha dele tempo? Que é uma coisa maravilhosa, porque por acaso aconteceu essa minha intertextualização, né, entre esse diálogo, né, que entre Maria Firmina e Diaba Chego, que eu observei na linha del Colore. Por acaso, eu estava começando a ler esse livro, eu falei, não, gente, isso daqui é um discurso que Maria Firmina já tinha lá atrás, não é possível, e que Diaba Chego, né, coloca na sua personagem, não um discurso atemporal, né, já bota hoje em dia, né, e dentro desse livro a gente tem vários espaços, né, a gente está falando de 1880 e 1887, sim, e estamos falando da atualidade em 2020, 2019, quando ela escreveu, né, então assim, a personagem da Leila, que vive na atualidade, e a Djaba Chego, ela coloca pedaços da própria vida, do que ela viveu, do que ela
passou, né, como afro-italiana, né, dentro dessa personagem daqui, Leila, né? E eu encontro essa mesma coisa nos discursos de Susana. Olha que coisa, é inacreditável. Eu acho que a Firmina vai ser muito importante para essas escritoras do hoje na Itália, né? Porque ela fala, olha, sim, o meu discurso está lá em 1856, quando eu escrevi o livro, depois foi publicado 2 anos depois, dizem, não? Mas esse é um discurso da atualidade, a gente tem que rever isso, a gente tem que ver como é essa composição intercultural da sociedade italiana, né? Que a sociedade italiana também fez parte desse projeto eurocêntrico de colonização, né? Então a gente não pode esquecer disso, né? Isso está vivo, né? A gente em cada rua da Itália a gente encontra algo que nos remete ao processo de colonização. Não só essas imagens que eu mostrei aqui para você, mas milhares de outras, né? Então, acho que Maria Firmina é o presente, é, é o presente que conta algo do passado, não sei se eu disse, é uma coisa que, enfim, é complexa, muito complexa. Tipo, gente, Maria Firmina, me dá uma dessa tudo. Ah, tá. Não, Não pensa, né? Ok. Sim. Perguntas, isso? Tá. Quer mudar o telefone ou não? Você tem que Ah, tá, pode ser. Então, eram as duas questões bem pontuais das minhas colegas, né? Que eu vi a Manu não mostrou muita atuação dela. Não, porque depois da sua fala eu fiquei Colocou para o jogo. eu fiquei um pouco. Sim, A tradução é assim. eu fiquei. É. Tá, a tradução, porque vai ser surpresa. Não, mas se quiser, tem aqui, tem aí. Estava passando rapidinho. Você colocou a migração. Ah, isso eu queria falar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a mineira, né, da tradução. Também queria fazer um gancho para eu perguntar para a Fernanda sobre que ela disse também, não sei se foi um lapso, mas ela falou tradução para o português de Portugal, quando ela começou a comunicação. Então, assim, aí eu imaginei, bom, talvez o texto foi tradução mesmo. Mas eu dei uma olhada na edição e eu vi que estava muito parecida com a edição brasileira do Aldari. Ah, do Aldari, né? Ah, então era isso. Ok. E você teve notícias dessa biografia da Rita? Você chegou a ter contato? Não tive, Não. mas vou procurar saber. Esse talvez seria É recente, né? Eu acho que um pouquinho antes dela traduzir, ela escreve a biografia e até por isso ela acaba fazendo a tradução do Quarto de Despejo, tá? Eu só queria saber notícias dessa recepção, como é que foi. Não. Tá bom. Então, passo para a Manu para comentar essa questão. Eu posso mostrar essa questão? Olha só, Curiosa, ficou né? curiosa, né, com a questão do negro, negra. Porque a gente sabe que na Itália, deixa eu lá ver, a palavra, né, negro, negra, negro, il negro, é uma palavra de cunho racista, né? Hoje em dia não se usa, né? Nos 60 não. Nos anos porque a 60, Rita usa negro. pois Se nos anos falar 60 negro. não, negro. Mas tem um grande debate enorme no nosso querido país, Itália. Então, a questão hoje em dia se utiliza para dizer a pessoa negra, né, de colore, que para mim é uma coisa terrificante, né, de colore, de cor, né, como se ninguém tivesse uma Não cor, tem. né? Né? Aí a gente que faz intercultura, leva nas escolas, a gente, né, coloca essa questão, né, de que cor, gente. Ah, quello lì è di colore, quell'uomo lá, il professore che è arrivato ieri era di colore. Aí eu pergunto, de qual cor, gente? Porque eu me vejo amarela, né? De que cor você se vê, né? Então, assim, hoje em dia, né, para ficar politicamente correto, na Itália, se usa de colore. Se usa também nero, né? A gente sabe. Colore, Nero, né? politicamente. É, né? Pelo menos eu estou falando no meu ambiente, tá? Gênova e Parma, né? Não sei, Silvia pode dizer, não, não é assim onde eu moro. É de colore,
A maioria das pessoas usam di colore, né? Pode dizer, aí depois falo de que colore? Ah, nero, nera. Muito de colore, muito de colore, muito. Que é uma coisa que, no meu ver, né, no meu pouco letramento racial, se só ouvi um Torino, né? Gênova é de colore, muito de colore. Bom, o que que eu decidi antes, né, de começar esse trabalho? Eu falei, nossa, eu li, né, todas as obras de Maria Firmina, né, que ela coloca o negro, enfim. Falei, nossa, como é que eu vou traduzir isso, né? Eu vou botar de colore? Eu vou botar negro? Eu vou botar negro. Tem um discurso de tempo aí, né? Eu vou botar negro, porque o tempo dela é aquele, entendeu? E, e Java Chego me ajuda com isso, porque no tempo de Lafano Brau, falava negro e negra, né? Então, ela me ajuda. Então, a gente tem que colocar no tempo correto, né? No tempo de Maria Firmina, na Itália se usava negro, negra. E o tradutor pode dar uma explicação, claro que a gente vai dar uma explicação no início, né? Uma nota, né? Dizendo o porquê do utilizo da palavra negro ou negra. Para ajudar na Agora, de contextualização. colore, para mim, é uma coisa. Até os meus colegas linguistas, enfim, que estão nessa vibe, né? Dizem que é uma coisa absurda. Hã? Já, já, já. Já, já. Pode, acho que pode, né? Fazer pergunta. Pode, só Pode fazer uma pedir pergunta. Quer o microfone? para Aí já é um contexto complexo. Aí já é um contexto complexo. Aí já é um debate muito complexo. Aí já é Aí eu vou responder para esse senhor, porque não vai, né? Então, eu vou responder. É um debate muito complexo, né? Então, vamos ter esse debate depois, porque se eu for entrar na questão que no Brasil, no censo, as pessoas têm que dizer qual é a cor da pele, né? Na Itália não existe isso, na Europa, por que aqui no Brasil é assim? A gente tem que entrar lá atrás e ver qual é a questão, a situação, né? Ah, ele já vai entrar numa questão do linguística. A gente não vai entrar nessa questão. Ah, eu acho muito boa essa questão, muito excelente. Complexo. É tudo complexo na vida. É tudo complexo na vida. é, acho que agora já está, na verdade, chegando no horário de encerramento, não só dessa mesa, né, da mesa 4, da nossa jornada, mas também do evento, né, como um todo. Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez as participantes aqui da nossa mesa ótima, de questões que com certeza vocês não vão levar para casa, para a vida, né, vai ficar aí. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente nunca consegue encerrar nem metade dos pontos que são levantados numa mesa, mas o importante é levar para casa, né, para ir pensando. E queria agradecer, né, ao público que veio aqui na nossa mesa, tanto no Webimagem quanto aqui, né, no Zoom. Muito obrigado. E também agradecer a todo mundo que participou, né, desses nossos 2 dias de jornada. Devo dizer, né, não só como mediador dessa mesa, como, né, apresentador ontem e como parte da equipe organizadora, que estou muito satisfeito com os debates que foram desenvolvidos aqui e que mostram justamente, né, só evidenciam mais uma vez o valor de discussões sobre tradução, sobre literatura, obviamente na universidade pública, né, especificamente aqui na Bahia, em Salvador, né, o valor desse tipo de debate precisa ser enaltecido por vários motivos, Com né? certeza. Mas acho que é sempre necessário. E no caso dessa mesa, um debate muito bem fundamentado, bem argumentado,
por três pesquisadoras ótimas e que também precisam ser enaltecidas. Então, por causa disso, queria pedir para vocês, né, na última salva de palmas. Obrigada, Obrigada, porque dá os nomes para você. Obrigado, gente. Eu estava gastando toda. Falei metade.